Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Instagram do Espiritismo 24 Horas, neste nosso segundo final de semana de estudos da obra Agenda Cristã. É o terceiro estudo, hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo, Princípios Redentores. Lembrando que no primeiro estudo nós fizemos a introdução, o prefácio de Emmanuel. O segundo estudo abordamos o capítulo 1º. E hoje abordaremos a questão, André Luiz conversando conosco sobre princípios redentores. Princípios que, quando adotados em nosso dia a dia, auxiliam-nos sobremaneira em nossa tarefa de redenção. Bom dia para Cidia Gontijo, uma amiga aqui de Patos de Minas. Bom dia para a querida Monique Papa, que tem um trabalho maravilhoso pelas redes sociais de divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Bom dia, Nayara, bom dia para o Samuel, bom dia para a Inês, bom dia para todos que estão chegando, que estão ligando os seus corações, os seus espíritos aos nossos corações e aos nossos espíritos. Como nós sempre fazemos, não temos vergonha nenhuma de realizar esse pedido. O Instagram trabalha numa forma para termos relevância, é preciso que trabalhemos em conjunto. Este trabalho não prospera se o realizarmos de forma isolada, se o realizarmos sozinho. Então, sempre que estamos fazendo uma live, sempre que estamos conduzindo com a alegria de conduzir o estudo, nós pedimos a todos os que nos acompanham que possam espalhar essas singelas palavras, que possam convidar mais pessoas, que possam trazer mais corações à união com os nossos corações, como gostamos sempre de frisar. Então você que tiver a bondade e puder convidar os seus amigos, os seus familiares, os seus conhecidos para estar conosco, nós vamos criando mais relevância e com isso o Instagram ele vai compartilhando ainda mais esse momento. Gostaríamos também de fazer aqui um convite a partir do dia 25 de outubro, ou seja, amanhã, a partir do próximo domingo, às 4 horas da tarde, em conjunto com os amigos Robson Ferrer, do canal Roteiro Espírita, e com a querida Paula Viana, do Sementes do Amanhã, nós vamos iniciar um estudo aprofundado da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que terá transmissão com muita alegria, que terá transmissão pelos canais abençoados da TV7. Os amigos abençoados da TV7 acreditaram na proposta, acreditaram no trabalho, e nós vamos começar a partir de amanhã, às 4 horas da tarde, junto com esses companheiros muito queridos, a estudar de forma aprofundada a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Convidamos a todos vocês. 25 de outubro é o primeiro dia, e depois os encontros serão quinzenais, sempre às 4 horas da tarde. A nossa metodologia de estudo da obra Agenda Cristã, simples. Fazemos a leitura inicial do capítulo e depois voltamos ponto a ponto, observando o que André Luiz quis conversar conosco. Contamos com a participação, contamos com as opiniões, contamos com as perguntas para construirmos o conhecimento em conjunto. Capítulo 2. Princípios Redentores. André Luiz dirá a todos nós: não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê o seu concurso às boas obras, com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e os doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare os seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé
e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule a qualidade nobre dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente, sem prender-se. Seja alegre, seja justo, seja agradecido. Jamais imponha os seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Bom dia para Gabriela Mulê, do perfil Cientista Espírita, para o Betão Orlando, para Maria Moreira Rasta, para Thaís Araújo, para minha querida amiga Conceição, aqui de Patos de Minas. Um abraço apertado, carinhoso em todos vocês, em todos os seus corações. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse estudo. E a primeira recomendação de André Luiz, o primeiro ensino deste benfeitor amigo é: não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Qual é o tema central da nossa vida? Qual é o tema central que você tem adotado para os seus dias, para os seus caminhos, para as suas estradas? Percebemos que a sociedade adota como tema central do seu destino, em caráter geral, questões que são muito ligadas a situações passageiras. Nós vivemos como se fôssemos criaturas de barro, seres puramente materiais, quando em verdade somos individualidades espirituais, atravessando uma experiência material. E o tema central dos nossos destinos é o Criador. O tema central dos nossos destinos é o Pai. O tema central dos nossos destinos é Deus, que não nos desampara, não nos abandona, não nos esquece, que sempre está conosco. Nós precisamos ampliar o olhar. Precisamos ampliar a visão. Precisamos nos libertar dos domínios estreitos da matéria, prisões, cárceres que criamos completamente sem sentido para as nossas estradas. Recordar sempre que Deus, que o Criador, que o Pai de amor é o tema central dos nossos destinos, das nossas estradas e dos nossos caminhos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Quando o Messias divino é questionado sobre qual o maior mandamento da lei, ele responderá, trazendo novamente à tona ensinos já previstos em Levíticos e Deuteronômio, já escritos na lei, porque conforme afiançado pelo meigo Rabi, não teria vindo ele para destruir a lei ou os profetas, mas sim para conceder a ela fiel cumprimento, para fazer com que todas as palavras fossem reestabelecidas no seu último J, no último pingo do último I. E ele dirá: ouve, ó Israel, um é o Senhor é um. E amareis ao um acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu intelecto e todo o teu entendimento. Mas há outro mandamento que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. E complementará um pouco mais à frente: faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para com você. Portanto, desejemos o bem dos outros,
tanto quanto nós desejamos o nosso próprio bem. Não me diga aqui, e se você nos disser, acreditaremos que talvez seja necessária uma revisão de conceitos, que você deseja o mal para si próprio. O que desejamos para nós é o bem. O que queremos que aconteça, que circunde os nossos passos, que planifique a nossa vida, é o bem. Portanto, se desejamos o bem para nós, na proposta cristã, desejemos também o bem para os outros. Saibamos desejar o bem para os outros, assim como queremos o bem para nós. O mundo que nos cerca é um reflexo de nós mesmos. Portanto, tenhamos a certeza, quanto melhor desejarmos aos outros, melhor estaremos atraindo para nós. Concorde imediatamente com os adversários. É importante frisarmos, é importante destacarmos que concordar com os adversários não significa, sobremaneira, praticar aquela conduta reprovável. Você concorda porque você não quer movimentar uma discussão? Você concorda porque você não quer perder a paz dos seus dias? Há pessoas que têm os seus pensamentos e as suas mentalidades já construídas e nós precisamos respeitar, porque não são as nossas palavras que mudam os corações dos nossos irmãos e das nossas irmãs de jornada, e sim o nosso exemplo na edificação do bem. Portanto, concordamos por entender que aquele pensamento, que aquela opinião já está prefixada. Porém, exemplificamos com uma conduta mais elevada. E através do exemplo, convidamos aos outros que também possam positivamente modificar as suas estradas. Concordar imediatamente com o adversário não significa ser condescendente. Significa simplesmente não buscar a guerra. Significa modificar o mundo que nos cerca através da paz. A paz do mundo começa em mim. Se temos amor, com certeza somos felizes. Oferecendo guerra ao outro, impossível é construir o amor. Por isso concordamos, mas não quer dizer que praticamos os mesmos atos, que realizamos as mesmas condutas reprováveis. Respeite a opinião dos vizinhos e evite contenda desagradável. Veja bem, o mundo é formado por uma colcha de retalhos de pensamentos que são diversos uns dos outros. E através das diferenças, nós vamos encontrando uma unidade que deve ser elevada. Por que contendas? Por que brigas? Por que discussões estéreis? Quantas tragédias advêm de discussões que poderiam ter sido evitadas? Quantas tragédias nós observamos diariamente nos trânsitos caóticos das nossas grandes cidades? Em brigas, em discussões corriqueiras com vizinhos de porta a porta, às vezes por causa de um som alto, em que talvez um diálogo, ou quem sabe um silêncio, uma proposta de pacificação teria evitado. Portanto, como uma conduta cristã, como uma agenda. O que é uma agenda? Eu gosto muito de falar isso. A agenda não é um livrinho que nós anotamos os nossos compromissos. A agenda é um padrão de vida. Eu tenho uma agenda, eu tenho um padrão, eu tenho um conjunto de comportamento para a minha vida. Agenda cristã, um padrão de vida cristã para a minha vida. E essa agenda, esse padrão de comportamentos cristãos, convida-nos a evitar contendas desagradáveis, a respeitar a opinião dos vizinhos e a construir pacificamente um mundo melhor a nos cercar. Empreste sem aguardar restituição. E aqui André Luiz ele é genial ao trabalhar esse ponto de vista. O emprestar sem aguardar restituição não é, por exemplo, eu empresto essa lapiseira ao outro e aguardo que ele me devolverá essa lapiseira. Não. Emprestar sem aguardar restituição
é doar de si sem esperar recompensa. É realizar o bem, é agir na caridade sem esperar que o outro retribua, sem cobrar. Nós agimos no bem e nós esquecemos aquela ação, se podemos assim dizer. Nós trabalhamos no bem porque descobrimos que esse o nosso trabalho, que essa a nossa missão, que essa a nossa tarefa no mundo. É por isso que emprestamos, é por isso que nos doamos sem esperar a restituição, sem cobrar do outro, sem ficarmos como aqueles que batem as portas dos corações dos irmãos e das irmãs, dizendo: lembra quando fiz determinada coisa a você? Agora é hora de retribuir. Não, doe de si próprio, sem aguardar essas questões muito pequenas do dia a dia. Dê o seu concurso às boas obras, com alegria. Quando for fazer algo de bom, algo de bem, algo de belo, algo em amor, não faça por obrigação. Faça porque é o melhor. Faça porque é o teu trabalho. Faça porque é a tua tarefa. Faça porque é a tua missão nesse mundo. Concorra com as boas obras, sempre com alegria em auxiliar. Não se preocupe com os caluniadores. É uma lição repetida nas obras de André Luiz. Estudamos no Sinal Verde um conselho maravilhoso deste benfeitor amigo quando nos fala: a crítica dos outros somente lhe trará prejuízo se você consentir. Todos temos as nossas bagagens, todos temos as nossas malas emocionais. A bagagem emocional do outro só fará morada em sua casa mental se você permitir. Se aquela calúnia, se aquela ofensa lhe incomoda, é um ponto a refletir, porque talvez o outro, de forma talvez um pouco maldosa, esteja reconhecendo algo em nós que o nosso orgulho não permite antever. Então talvez seja necessária uma meditação para que possamos melhorar. Se aquela calúnia não encontra em nós qualquer forma de incômodo, deixai a mala, a bagagem emocional com o outro. Não permita que ela faça morada em teu coração. O outro é dono das suas próprias palavras. Ficarão armazenadas nos nossos corações e nos nossos espíritos se nós a isso permitirmos. Dona Joana de Ângeles dá um conselho maravilhoso a Divaldo. Divaldo passa por severas críticas, inclusive algumas críticas maldosas do próprio movimento espírita. Precisamos a isso reconhecer. E certa feita, este insigne trabalhador de Jesus quis fazer uma carta aberta à sociedade. Dona Joana de Ângeles, então, diz a Divaldo: Divaldo, se os teus exemplos, se as tuas ações não os convenceram, não serão as suas palavras a isso o fazer. Prestemos atenção neste conselho de Dona Joana de Ângeles. Se os nossos exemplos, se as nossas ações não modificaram o comportamento e as ações daqueles que nos caluniam, não serão as nossas palavras a isso fazer. Portanto, não nos preocupemos com os caluniadores. Continuemos a trabalhar e a agir no bem. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Cada um oferece de si aquilo que tem de melhor. Portanto, o que o inimigo lhe oferecer é aquilo que momentaneamente ele tem de melhor. Portanto, saibamos agradecer. Presenciei, bom dia ao querido amigo do Instagram Somos Espiritismo. Beijo no seu coração, meu irmão. Presenciamos, em determinado momento, uma pesada discussão entre duas pessoas de nosso convívio pessoal. Veja bem, aquele que discute passará com certeza por um momento de se envergonhar por ter perdido a razão. Nós que fomos os objetos da ofensa, saibamos chegar ao ponto de agradecer. Obrigado, Senhor, porque Ele descontou algumas angústias em mim e eu soube reagir com paz. Talvez, se ele ou ela tivesse descontado essas angústias em outra pessoa, teria uma resposta diferente.
Saibamos chegar a este nível de amadurecimento, de agradecer ao inimigo o valor que ele nos dá, porque naquele momento, muito curto, da sua existência, é o melhor que ele pode nos oferecer. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. As crianças, o futuro brilhante que deve ser preparado. Portanto, saibamos sempre estender mão amiga às crianças necessitadas não apenas de questões materiais, mas também de princípios que irão os fazer crescer como adultos responsáveis para a transformação que se opera nesse mundo. Saibamos ter sempre uma palavra que orienta, uma palavra que guia, um conjunto de comportamentos que mostre aos infantes, que mostre aos pequeninos uma estrada segura e iluminada a seguir. E saibamos também amparar os velhos e doentes. Há uma história maravilhosa que escutei desde cedo a minha avó contar. Uma história que ela fala que é uma lenda, um conto português. Nós temos ascendência portuguesa e a minha avó conta a mim que a sua mãe lhe dizia a seguinte história, que em uma vila, no sopé de uma montanha, era costume, quando as pessoas atingiam determinada idade, levá-las para desencarnar, para morrer, para passar os seus últimos dias no alto da montanha, porque elas não eram mais produtivas para o conjunto, para a sociedade. É chegado então o momento de um filho conduzir o seu pai. E conduzindo ao seu pai, subindo a montanha, chegando ao ponto então em que o velhinho seria lá esquecido, seria lá deixado para morrer, ele diz ao seu filho: meu filho, por favor, não me deixe aqui. Esse lugar me traz lembranças muito tristes, pois foi aqui que eu deixei o meu pai. Tudo volta, tudo retorna. Saibamos cuidar e amparar os nossos idosos, os nossos doentes, aqueles que precisam de nós. A vida é uma roda gigante. E todos passaremos por momentos em que estaremos no alto, enxergando toda a paisagem, e em momentos que estaremos na parte um pouco mais baixa, necessitados do auxílio dos outros para enxergar o mundo maravilhoso que nos cerca. Portanto, tudo retorna. Muito cuidado onde nós deixamos as pessoas pelo caminho. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Por último. Pensemos em nós, por último, em qualquer jogo de benefícios. Busca constante pelo melhor a aqueles que nos cercam, dentro das nossas capacidades, entendendo as nossas limitações, saibamos buscar sempre pensar nos outros primeiro em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Eu costumo dizer, e acho importante falarmos sobre isso, se ainda não há uma atitude sincera de desculpa em nosso coração, não diga que desculpou. Sejamos honestos com os nossos sentimentos, sejamos honestos com as nossas emoções. Se há algo que ainda nos incomoda com relação ao nosso irmão ou à nossa irmã, saibamos ser honestos com relação a isso. Saibamos dizer a eles ou a elas: olha, ainda me incomoda. Olha, ainda não consigo desculpar. Estou trabalhando, mas no momento preciso de distância. Talvez uma das nossas grandes falhas é querermos atingir determinados pontos de evolução que ainda não nos encontramos preparados. Isso não quer dizer que não buscaremos o desculpar, mas quer dizer que sabemos aonde estamos. Somente procuremos o outro, dizendo que o desculpamos, quando verdadeiramente tivermos esses sentimentos nos nossos corações.
Não diga que desculpa se ainda dói. Diga que ainda é preciso trabalhar, que ainda é preciso caminhar, que há ainda uma estrada a ser edificada, que sim buscará com todas as suas forças desculpar, mas que ainda não consegue. Seja honesto ou honesta com o que você está sentindo. Se nós não formos honestos ou honestas com as nossas emoções, nós não conseguiremos trabalhar aquilo que nós precisamos melhorar. E quando o dia chegar, saibamos sinceramente desculpar. Não critique a ninguém. Repare primeiro os seus defeitos antes de corrigir os alheios. E aqui parecerá que André Luiz estará dizendo que chegará um momento que nós iremos corrigir os erros alheios. Veja bem, não chegará esse momento. Porque se nós nos detivermos nos nossos defeitos, reparando os nossos defeitos, tenhamos a mais absoluta certeza, não teremos tempo para buscar a correção dos defeitos e das falhas alheias. Não critique a ninguém. Cada um de nós está num conjunto de lutas muito particulares, muito individuais, em momentos necessários às nossas próprias evoluções. Portanto, reparemos o que é preciso consertar em nós. Observemos, sem hipocrisia, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas. Trabalhemos pelo melhor em nós, que os outros, tenham a certeza, estão trabalhando também pelo melhor neles mesmos. Use a fé e a prudência. Use a fé, não a fé cega, mas uma fé fidelidade. Busque concatenar os propósitos da tua vida, entendendo que Deus é a razão principal dos nossos destinos. Busquemos organizar os nossos passos, construir as nossas estradas com essa fidelidade aos preceitos divinos, aos princípios ofertados em amor. E com prudência, sem fanatismos, entendendo que muito ainda temos que fazer, muito ainda temos que caminhar, muito ainda temos que trabalhar, mas que todos, absolutamente todos, iremos prosperar. Aprenda a semear, preparando a boa ceifa. Não queira colher o bem se não plantou o bem. Quem semeia vento, colherá a tempestade. Portanto, aprendamos a semear. O nosso domingo é preparado no nosso sábado. A nossa segunda-feira é preparada no nosso domingo e no nosso sábado. E assim sucessivamente. O teu futuro é o presente que hoje você prepara. Reflita, medite. Como você está vivenciando o teu presente, o teu hoje, o teu agora? Aí estará sendo refletido o vosso futuro. Portanto, aprendamos a semear, preparando sempre a boa ceifa, a boa colheita. Não peça uvas ao espinheiro. Entenda que cada um apenas contribui com aquilo que pode contribuir. Há pessoas que no momento apenas podem contribuir com espinhos. Paciência. Aprenda a crescer através desses espinhos. Há pessoas que já conquistaram um nível de elevação que conseguem oferecer flores e os seus perfumes. Saibamos aproveitá-los. Mas, acima de tudo, ofereçamos, nós, que já temos abertos em nossas mentes e em nossos espíritos esses princípios redentores de cristandade, ofereçamos, nós, sempre o melhor e mais iluminado que houver a oferecer. Liberte-se dos pesos de excessivas convenções, cultivando a simplicidade.
Sua vida está muito complicada? Você está muito preso ou presa às determinações do mundo exterior? Liberte-se. Não há algema maior do que estar preso ou presa a convenções. Você não deve obrigações a ninguém. Você não deve obrigações às circunstâncias do mundo. Você precisa aprender a viver no mundo sem ser propriamente do mundo. Você deve obrigações ao Pai que está em sua consciência. Você responderá a você. Todos nós temos os nossos travesseiros. Todos nós colocaremos as nossas cabeças nos nossos travesseiros. Poucos de nós saberão descansar nesses travesseiros. Portanto, cultivemos a simplicidade, libertando-nos do peso de excessivas convenções. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Cultive discrição. Saibamos silenciar. Que os nossos problemas sejam confessados a Deus e àquelas pessoas em que confiamos. Mas aprendamos a falar o menos possível. Os grandes, as potestades, sabem comunicar ensinos maravilhosos através de um verbo reduzido, porque o sentimento importa. Conceda poucos anedotários sobre a sua vida, porque nem todos aqueles que escutam sobre a vida estão dispostos ou aptos a ajudar. Muitos querem ouvir apenas para pegar os pontos de crítica, apenas para pegar os pontos que te enfraquecem e não para te auxiliar. Portanto, fale o menos possível. Fale o menos possível sobre você. Fale o menos possível sobre os seus problemas. Não entregue a pessoas maldosas munição que irão com certeza no futuro te prejudicar. Aprenda a falar o menos possível sobre você e sobre os seus problemas. Estimule a qualidade nobre dos companheiros. Todos, indistintamente, todos nós temos nobres qualidades. Um discípulo pergunta a um mestre: o cão tem natureza Buda? O cão tem natureza iluminada? E na China milenária, o que significava perguntar se o cão possuía uma natureza iluminada? O cão, considerado naquela época alguém que vivia dos restos, um animal que vivia dos restos, que vivia na imundície. Não tínhamos o carinho que temos hoje para com os nossos tutelados. E o discípulo pergunta ao mestre: o cão, aquele que vive de restos, aquele que consideramos imundo, tem natureza Buda? Tem natureza iluminada? É o mesmo que questionarmos se o criminoso, o corrupto, aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica, aquele que nos maltrata, tem natureza iluminada. Todos temos uma natureza iluminada. É o que nos dirá Fenelon na segunda mensagem correspondente à lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Todos nós temos o germe do amor. Todos nós temos o amor, mesmo que de forma incipiente. Todos nós temos natureza iluminada. Todos nós somos seres iluminados. A nossa essência é iluminada. Somos filhos do Altíssimo e o nosso DNA divino é um DNA iluminado. Em alguns um pouco mais obscurecido, em outros um pouco menos, mas todos nós, indistintamente, temos uma essência iluminada. Portanto, saibamos estimular as qualidades nobres dos companheiros. Aquele que mais talvez te atrapalhe, que mais te ofenda, busque, dentro das tuas potencialidades, dentro da tua força,
Busque estimular nessa pessoa nobres qualidades, nem que seja através do silêncio. Porque aquele que muito ofende e encontra o silêncio como resposta, uma hora irá questionar-se: por que essa pessoa é tão calma? Por que a energia dessa pessoa é tão doce? E irá refletir para se modificar. Busque sempre estimular as nobres qualidades daqueles que te cercam. Trabalhe no bem de todos, indistintamente. Não criemos particularidades. Eu trabalho no bem daquele que me faz bem. Eu trabalho no bem daquele que é meu companheiro de pensamento religioso. Eu trabalho no bem daquele que defende as mesmas opiniões políticas que eu defendo. Trabalhe no bem de todos, indistintamente. Não somos todos iguais, mas devemos todos, igualmente, trabalhar pelo bem de todos, trabalhar pela construção do amor nos nossos destinos. Valorize o tempo, metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Você que nos acompanha, 10 horas e 37 minutos deste sábado, 24 de outubro. A sua cabeça, a sua mente, o seu espírito, o seu coração está conosco? Ou você está pensando nas preocupações de segunda-feira? Nas preocupações de terça-feira? Nas preocupações da quarta, da quinta, da sexta e assim sucessivamente? Você está preocupado com o que irá acontecer no mês que vem? Você está preocupado se a tua empresa irá fechar positivamente? Você está preocupado com um trabalho que deixou no escritório no dia de ontem, ao invés de estar concentrado no agora? Deixe-me contar-te um segredo. Talvez essa preocupação, esse dia posterior em que a sua mente está ligado, não chegue. Talvez estejamos atravessando agora os últimos minutos dessa abençoada travessia na presente encarnação. Portanto, descanse a cabeça, repouse. Cada dia tem o seu problema, cada dia tem a sua dificuldade. Saiba concentrar-se no agora. Preocupemo-nos primeiro com o reino dos céus e com a sua justiça, e tudo o mais nos será acrescentado. Talvez o amanhã não chegue, mas o agora já está aqui. E é por ele, e é com ele que nós devemos trabalhar. Não se aflija, sirva a toda a gente sem prender-se. Servir sem apegar. Servir libertando-se. Servir pelo simples fato de servir. Não se prenda, não se apegue, liberte-se, servindo a todos os que te cercam. Seja alegre, seja justo, seja agradecido. Seja alegre mesmo nas tempestades, porque sem as tempestades os solos não seriam modificados. Seja justo e seja agradecido. A palavra gratidão ficou muito comum no nosso dia a dia. Gratidão para lá, gratidão para cá, gratidão acolá. Mas estamos sendo genuinamente gratos? Ou estamos apenas aplicando este vocábulo da boca para fora? Seja grato nos dias ensolarados. Seja grato nos dias nublados. Seja grato em todos os momentos. Não apenas pronuncie gratidão, mas seja gratidão.
movimente a gratidão. O universo é como um rio que segue o seu curso. Quando estamos nadando nos rios, temos a questão impetuosa de querermos ir contra a correnteza. E se assim o fazemos por muito tempo, nos cansamos fisicamente e nos entregamos ao fluxo normal das situações. Esse é o universo. Por questões egoístas, queremos nadar contra o fluxo normal da correnteza. E assim podemos fazer por algum tempo. Mas nos cansamos. Nos extinguimos. Nos exaurimos. E é hora de retomar o curso normal. Talvez o exaurimento já tenha chegado a você. O desânimo, o desalento. Fruto de nadar muito tempo contra a correnteza normal das situações. Entregue-se ao fluxo normal do universo, sendo agradecido, sendo grato, com verdadeira gratidão. E entenda que Deus é o tema central dos nossos destinos. Jamais imponha os seus pontos de vista, lembrando-se de que o mundo não foi feito apenas para você. Há outras pessoas nesse mundo. Há outros espíritos que habitam esse universo com você. Há outras experiências. Há outras vivências. Há outros aprendizados. Há outros pontos de vista. Nenhum ponto de vista deve ser imposto. Todas as opiniões devem ser construídas. O universo, o mundo, não foi feito apenas para nós. Saibamos habitar essa casa abençoada com respeito, com compreensão, com amor. E antes de encerrarmos com as palavras finais de André Luiz, gostaríamos de dar os nossos recados já habituais, já costumeiros. Primeiramente, este é um estudo que ocorre todos os sábados e todos os domingos, às 10 horas da manhã. Estamos sempre aqui conversando sobre a obra Agenda Cristã. Esses estudos ficam também salvos em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Como acessar o canal do YouTube Espiritismo 24 Horas? É só ir na barra de procura e buscar Espiritismo 24H. E você que lá for, que perceber este nosso estudo e outros estudos que lá temos, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo e o compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos que este trabalho seja compartilhado. Nós não conseguimos realizar este trabalho sozinhos. Este trabalho só existe por causa de vocês. Então nós estamos aqui sempre pedindo ajuda. Se você gostou, se fez bem ao seu coração, se trouxe uma nova resolução para a sua vida em paz e amor, compartilhe com outras pessoas. Nós temos também um podcast no Spotify, que é o Espiritismo 24H, onde desenvolvemos um estudo metódico, sistemático de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então você que quer conhecer mais o Espiritismo, vá até o Spotify, digite Espiritismo 24H, e lá nós temos de forma ponderada, de forma muito calma, leitura e comentário dos textos dessa obra maravilhosa. Como quarto recado que nós temos aqui, e último do dia de hoje, amanhã, dia 25 de outubro, com os queridos amigos Robson Ferrer, do Roteiro Espírita, e a Paula Viana, do canal Sementes do Amanhã, estaremos iniciando um estudo profundo, um estudo sistematizado da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E esse estudo vai ser transmitido pelos canais abençoados e afiliados à TV 7. Estará também disponível em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas, no canal da Paula querida do Sementes da Manhã, e no canal Roteiro Espírita do Robson Ferrer. Nós esperamos, esse estudo será quinzenal e será aos domingos, às 4 horas da tarde,
Amanhã nós estaremos falando um pouco sobre quem foi Leon Denis e sobre a introdução da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. YouTube, TV7, Espiritismo 24 Horas, Roteiro Espírita e a querida Paula dos Sementes do Amanhã. Último parágrafo deste capítulo número 2, Princípios Redentores. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Saibamos aplicar os princípios de Jesus a cada minuto, segundo da nossa existência. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, que possamos perceber cada vez mais cedo que somos o caminho iluminado e somos a transformação que queremos ver operada neste mundo. Jesus conosco sempre e até amanhã.